Fala pessoal, tudo bom? Sou o Thiago Wilfight. Eu vou falar de Aperture. Acho que eles vão colocar aqui no telão. Bom, quem conhece a Aperture aqui? Que está aqui. Legal. Muita gente ainda não conhece a Aperture, né? Vou contar rapidamente um pouquinho da história da Aperture, né? Como que a Aperture nasceu? Há mais ou menos 6 aninhos atrás, nós tivemos a ideia de trazer a iluminação do cinema, né? Trazer a qualidade da iluminação do cinema para a mão dos cineastas independentes, né? E com isso, a gente iniciou esse projeto de criar um equipamento acessível, porém com alta qualidade, né? E a gente começou com esse sonho, né? E hoje é uma grande realidade, né? Não é apenas uma marca que traz equipamentos, mas diversas soluções e que faz com que todos, né, acabem se beneficiando por todo esse ecossistema que a gente criou, né? O clicker não está funcionando. Agora foi. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas técnicas, né? Vamos começar primeiramente com a parte mais chata da apresentação e depois a gente fala um pouquinho dos equipamentos, né? O que é isso daqui? Isso daqui seriam todas as cores que o ser humano consegue enxergar, né? A gente consegue visualizar todas essas cores. A gente não tem a possibilidade de trabalhar curvas, né? Quando a gente está trabalhando com equipamentos digitais. Geralmente, o que os fabricantes fazem, né? Os fabricantes utilizam triângulos, né? Para absorver o máximo de cores possíveis dentro do equipamento. Geralmente é o sensor da câmera, a iluminação e o monitor que vai estar representando essas cores, tá? Essas cores, todas essas cores, podem ser representadas a partir do que é a curva de Planckian, né? Então, essa curva de Planckian, ela é capaz de reproduzir todas essas cores. Porém, existem 2 pontos que são os pontos mais utilizados em qualquer gravação, que seria 5.600 Kelvin ou 3.200 Kelvin. E muitas luzes balanceiam esses 2 pontos, né, para ter o mínimo de interferência de magenta ou de verde, né? Tudo que está nesses 2 pontos tem uma tendência a pender para o magenta, né? E tudo que está acima desses 2 pontos, seja acima ou abaixo, tem uma tendência a pender para o verde. Então, a gente, dentro dos nossos equipamentos, utiliza algumas tecnologias, né, para manter esse shift de verde ao magenta ao mais baixo possível. Então, você não vai ter essas interferências. Vantagem que você tem com isso: você pode ter um fundo verde e trabalhar uma pessoa com cabelos brancos, uma pessoa loira, sem ter essa perda de informação na imagem, né? Agora sim, a luz, ela se comporta como ondas. Existe a onda das luzes de tungstênio, as ondas das luzes solares e das luzes de LED, né? Então, o que a gente fez praticamente é absorver o máximo possível das ondas para a gente ter informação em todas as cores, né, necessárias, porém, deixamos de fora as cores desnecessárias. O que seriam cores desnecessárias? O infravermelho e o ultravioleta. Por que eu digo isso? Quando a gente tem uma luz que tem alguma interferência de ultravioleta ou infravermelho e a câmera não tem um coating legal no sensor, tá? A gente acaba introduzindo informações que a gente não gostaria de ter na cena. Por exemplo, um preto iluminado com uma luz que tem um alto índice de infravermelho e filmado por uma câmera que não tem um coating para bloquear isso, a gente acaba deixando essa informação mais amarronzada, né? E o mesmo é verdade para o ultravioleta, onde a gente deixa tudo mais púrpura, né? O preto fica mais púrpura. Isso não é legal, porque a gente vai ter que trabalhar essas informações na pós, e sempre que a gente tem uma imagem bem balanceada, né, a gente consegue ir para qualquer lado. Se a gente não tem uma imagem bem balanceada desde o início, a gente vai ter uma perda muito grande de detalhes, né? Que não é o ideal em uma filmagem, né? Bom, a gente também possui LEDs que são do tipo RGBWW.
Por que RGBWW? Porque tem um pico de verde, azul e vermelho, enquanto um branco é balanceado para o tungstênio para garantir o CRI, né, um alto índice de fidelidade de cor, e o outro é balanceado para o daylight, né? Então, basicamente, a gente trabalha com 3 tipos de equipamentos, né? Sendo o D para daylight, o C para colorido e o X para crossfade, respeitando isso daí que eu falei, né? Bom, agora sim eu vou falar um pouquinho dos equipamentos, né? Vamos começar falando um pouquinho de Aputure. A Aputure é um equipamento principalmente para set de filmagem mais profissional. Por quê? Ela possui todas as ferramentas necessárias para várias pessoas trabalharem com o equipamento. A construção do equipamento geralmente é de metal grade de aviação. A gente garante que se a gente colocar o equipamento na mão de terceiros, a gente vai voltar com esse equipamento intacto, né? E existe também a série Amaran, né? Que a série Amaran, ela, apesar de ter uma fidelidade de cor fenomenal, ela deixa algumas features de lado para ganhar no preço, né? Bom, vamos falar um pouquinho das famílias, né? Como eu disse, Amaran e Aputure. E elas se dividem em tipo COB, tipo Nova, Infinibar, Infinimat e Accent. Explicando rapidamente, né? As luzes do tipo COB são luzes pontuais, são luzes duras. Sempre que eu tenho uma luz dura, como essas luzes que estão iluminando agora, a gente consegue suavizar. Eu consigo colocar um difusor e deixar essa iluminação sem sombras, né? Diferente da luz dura. E a luz dura é uma luz bastante bacana para a gente fazer cenas com sombra, porque a sombra é muito importante para a cinematografia. Porém, o que é mais importante? Uma única sombra. Eu não posso ter uma sombra, vários pontos de luz disparando, formando múltiplas sombras, porque isso daí acaba criando uma inconsistência, principalmente se essas sombras vão aparecer na imagem, tá? Então, essas luzes, apesar delas conterem vários diodos, né, são nanodiodos dentro de um chip para formar uma única luz dura, tá? A série nova não. A série nova ela tem uma outra proposta. A ideia é já partir de uma luz macia, uma luz suave. Então, eu consigo trabalhar sem sombras. Geralmente, eu recomendo esse tipo de equipamento se a gente vai fazer uma imagem de jornalismo, onde eu não preciso de nenhum drama, né? Eu preciso da área toda iluminada e eu preciso da liberdade do jornalista estar andando e a câmera seguindo sem eu ter a interferência de sombras, né? Isso daí é bastante desejado, principalmente em broadcasts, né? A série mini são as séries que, assim como o Saul mostrou anteriormente, que a gente consegue utilizar, né? Como luzes atrizes, né? Luzes que fazem parte da cena, luzes que estão lá para dar um sentido à cena, né? Até mesmo, por exemplo, pode não ser a luz que vai iluminar, mas ela dá a sensação que ela está iluminando. Por exemplo, um abajur. Eu consigo colocar um abajur junto com uma luz e dizer por que a minha key light está vindo daquele lado, mesmo eu tendo uma janela do outro lado, tá? Porque geralmente a key light tem que vir do ponto mais brilhante, a janela. Mas se eu quiser fazer algo diferente, o ideal seria eu colocar uma luz atriz para fingir que a fonte vem daquele ponto, né? As Infinibars, como me perguntaram, né? Se a gente possui barras que trabalham junto para fazer um cenário, alguma composição, um efeito, sim. As Infinibars, elas se chamam Infinibars porque elas não têm bordas em todas as direções, então eu consigo colocá-las juntas, né, em uma mesa DMX, né, para controlar pixel a pixel e jogar vídeos dentro das luzes. Vantagem, quando eu estou jogando vídeo em uma luz do tipo Infinibar, eu tenho fidelidade de cor. Eu tenho a garantia de que a cor é ideal para um vídeo, né? Infinimat é uma luz bastante recente que a gente está criando, que são luzes no formato de colchão, para fazer uma iluminação diária e de grandes áreas, né? E as Accent, novamente, são as luzes que são luzes para acentuar e dar sentido a uma cena.
Bom, entendendo um pouquinho como funciona a nomenclatura dos equipamentos, né? Os equipamentos sempre têm a série, a família, como eu falei anteriormente, seguido de um número. O número, geralmente, é a potência de saída em watts. Então, se eu estou falando de uma luz do tipo COB de 300 watts e compará-la com uma luz do tipo COB de 600 watts, o espaço é compartilhado por 5 diodos nas luzes do tipo C, enquanto é compartilhado por 2 diodos na do tipo X e um diodo apenas na do tipo D, né? E as luzes já vêm com alguns efeitos, né, incluído no próprio equipamento, e utilizam uma montagem do tipo Bowens, que eu consigo estar modificando, né, a fonte da luz, né? Eu posso partir de uma luz dura com um Fresnel, ou então utilizar um dome para deixar a luz mais suave, né? Existem os controles, né, o balastro, que eu consigo colocar baterias diretamente no balastro, assim como as saídas de DMX, entrada de DMX para fazer um looping. E esses controles já possuem também a possibilidade de controlar via aplicativo. Esse daqui seria mais ou menos o formato das luzes nova, né? A grande vantagem é que ela já vem com o perfil de REC 2020, então eu não tenho problema de filmar em HDR. É uma novidade, na verdade, a partir de 2020 não houve nenhum filme que ganhou o Oscar que não foi filmado em HDR, tá? Então, é uma realidade que já chegou no mercado, a gente tem que prestar atenção nisso e já está preparando também os equipamentos para terem esse tipo de tecnologia, né? O controle dessa luz é um controle mais portátil, né? Eu não tenho um balastro separado, eu possuo um balastro dentro da própria luz, enquanto eu consigo controlar através do aplicativo na luz ou em um ponto mais baixo no equipamento. Esses seriam os Infinimats, né? A proposta do Infinimat é literalmente iluminar uma área. Então, se eu estou querendo fazer uma filmagem de um carro ou de qualquer objeto que reflete, eu consigo com esses equipamentos, né? Por quê? O ideal é que a fonte de luz tenha 3 vezes o tamanho do que eu estou filmando. Se eu estou filmando um carro, eu preciso de uma fonte que não apareça no reflexo desse carro. E por isso que o Infinimat é uma boa resposta para isso. Eu consigo fazer esse tipo de filmagem bem bacana, né? Isso para tudo, né? Por isso que a gente possui domes de diversos tamanhos, né? É uma luz resistente à chuva, então você consegue montar elas rapidamente, né, em diversas situações e cenários e garantir que ela vai voltar intacta, né? Assim como o Saul falou da Amaran, que a gente também tem um tapetinho da Amaran, essa daqui seria a versão profissional, né, daquele tapetinho. E existem as luzes da Amaran, né? Dentro das luzes Amaran, a gente tem COB também, luzes do tipo painel, e que tem praticamente todas as qualidades que a gente citou anteriormente, porém em um custo menor por não possuir DMX, CRMX e essas coisas que nem todo usuário necessita, né? As luzes Mini da série Mini são luzes que eu diria que são as ideais se você está em dúvida do que comprar no começo, né? Porque são luzes que você vai usar em toda a produção. Não, independentemente da onde você vai estar, você sempre vai ter um uso para luz pequena, né? As Accent, como eu falei anteriormente, você pode estar usando que são luzes com formato normais, né? Para você estar dando qualidade e possibilitando o controle remoto, né? E os diversos modificadores, né? A grande vantagem é que as luzes da Aputure são luzes coringa, né? Eu consigo utilizar diversos modificadores na mesma luz. Então, eu consigo criar algumas cenas diferentes com uma única luz. Então, não preciso fazer o investimento várias vezes, né? É bastante legal falar do Spotlight, porque o Spotlight é um modificador baseado em um elipsoidal. Os elipsoidais que são dedicados para serem elipsoidais, muitas vezes possuem franja, né? Ou
aquele halo azulado ou colorido. Essa luz não possui. Em nenhuma luz que você vai utilizar da Aputure você vai perceber essa aberração cromática que a gente chama, né? Você vai ter uma luz bem desenhada. Os Fresnels e a Softbox também são outras opções que você pode utilizar com os equipamentos. Bom, a gente sempre pensa da cinematografia para a mão do pessoal, né? Então, nunca ao contrário. Por que o nosso Dome se chama Dome e não Octa? Quando você tem um Octa, você tem 8 cortes que se mostram no que é a catlight, né? Aquela luz que aparece no olho ou nos óculos da pessoa. Principalmente quando a gente está filmando em 4K ou em 8K, é perceptível. A gente utiliza 16 varetas, né? Que se dividem ao meio, criando 32 lados, para você ter uma luz o mais natural possível. Se essa luz for aparecer na sua catlight, nos seus olhos, ela vai ser muito natural, né? E vamos falar rapidamente também do nosso aplicativo, né? Eu tenho o Sidus Link, na verdade, foi o segundo momento da Aputure, né? Foi quando a gente trouxe para o mercado uma solução muito cara, né? Porque é baseado no DMX. Não é apenas um aplicativo de controle. É um aplicativo onde eu consigo fazer programação. Eu consigo fazer as mesmas programações de uma mesa DMX em um protocolo Bluetooth Mesh, né? Gratuitamente. No celular é 100% gratuito, enquanto no iPad existe um curso se você quiser liberar todas as funções, né? Existe também o Sidus Pro, onde você consegue fazer uma união dos dois mundos, né? Você consegue unir o DMX junto com o Sidus Link e controlar todas as luzes a partir de um único aplicativo, né? É uma interface bastante intuitiva, então você consegue selecionar as cores, selecionar a luz que você quer controlar, a intensidade, você consegue salvar essas cenas, trazer essas cenas. Tem algumas funcionalidades que você também pode utilizar, como, por exemplo, o Color Picker ou Color Match, né? Eu consigo apontar a câmera do celular para uma fonte de luz e trazer essa informação de Kelvin para a minha luz. Eu consigo fazer isso tanto em tempo real quanto apenas uma seleção, né? Eu também consigo diminuir o meu espaço de cor. Digamos que eu estou fazendo uma produção SDR, né, REC 709, e não preciso de todas aquelas informações. Se eu tenho uma câmera que não tem mais do que 10 bits, né, eu teria a perda de algumas informações. Então, se eu tenho uma luz que opera em REC 2020 e capturo isso, às vezes eu posso transformar um verde ou um azul em uma cor indesejada. Isso acontece bastante quando eu estou filmando com uma câmera em 8 bits, né? Então, eu consigo diminuir a quantidade de cores desse equipamento para garantir que eu vou estar com verde ou com azul sem um virar a outra cor, tá? Consigo também ter a paleta de cores, onde eu vejo já as cores complementares, eu consigo puxar as cores complementares e criar a cena sem a necessidade de utilizar um Photoshop ou nada para auxiliar, diretamente do aplicativo, né? E como eu disse, eu também consigo filmar alguns efeitos, como, por exemplo, o efeito do fogo, e trazer esses efeitos para a cena. Então, digamos que eu tenho uma cena de uma vela, onde aquela vela vai iluminar o rosto de uma pessoa. Eu consigo criar mais intensidade nessa iluminação através de uma iluminação real, né? E também a programação que eu consigo fazer no equipamento. Isso é bastante legal, principalmente para teatro, né? Se a gente precisa fazer algumas cenas e sempre repetir essa cena, eu consigo fazer essa programação, mais uma vez, gratuitamente, tá, gente? E, claro, Music Effects. Eu consigo pegar alguns áudios e converter esse áudio em batimento de luz também. Eu consigo gravar as músicas no próprio aplicativo ou então usar o microfone. Claro, tem a latência. Se eu estou utilizando o microfone,
Eu vou escutar o áudio, vai processar e depois vai enviar, vai ter uma latência. Mas se eu já tenho o áudio diretamente, o vídeo diretamente no celular, envio para o aplicativo, é mais rápido, tá? E mostrando rapidamente aqui o Magic Program, né? O Magic Program existem duas formas de utilizar. Eu posso utilizar do modo Pro ou do modo Go, e muitas coisas são muito difíceis de fazer, né? Como, por exemplo, uma cena onde eu quero fazer uma sombra rodar no rosto de uma pessoa. Isso tem um custo muito grande se eu for fazer do método normal. Mas com apenas algumas MCs ou com algumas luzes dessa, você consegue estar fazendo isso acontecer, né? Sem ter esse custo a mais. E o modo Go, né, que é um pouquinho mais simples de entender e programar. É algo que você só vai jogando as luzes na timeline e deixando tudo rolar, fazendo acontecer, né? Bom, o Sidus Link vai além disso. Digamos que vocês precisem de ferramentas como, por exemplo, um espectrômetro para medir os kelvins ou a quantidade de lux que você tem na cena. Dentro do próprio aplicativo, a gente já entrega essa ferramenta também, assim como a calculadora de lux e distância, você já consegue fazer todos esses cálculos no mesmo aplicativo, tá? Aplicativo muito poderoso. Montagem de cena, também consigo fazer a montagem de cena, colocar as luzes, a posição das câmeras, como que os atores vão se mover e compartilhar isso com a equipe. Isso ganha muito tempo no set de filmagem. Então, é uma ferramenta também que já está incluída no aplicativo, que vale muito a pena, né? E, mais recentemente, a gente lançou o Sidus One, né? O Sidus One é uma resposta para o DMX, porque qual é a principal diferença do DMX para o Bluetooth Mesh? Latência. Bluetooth Mesh, a vantagem que eu tenho, eu controlo quilômetros de distância, tá? Quilômetros, porém, claro, daqui 1 quilômetro eu teria uma latência ruim. Enquanto o DMX eu envio vários sinais simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Então, eu mando várias luzes executar uma ação simultaneamente. E o Sidus One consegue fazer o controle de tudo isso, transformar, né, todos esses sinais em CRMX. Outra vantagem, com esse mesmo cara, eu consigo controlar todas as luzes do mercado que trabalham com o protocolo de CRMX ou que trabalham com o DMX, utilizando o Sidus One. Então, se eu quiser trabalhar com uma mesa DMX, eu consigo também dentro de um aplicativo apenas, tá? O Sidus One é uma novidade desse ano, né? Já está disponível, né, na dealer. E é uma luz, um equipamento fantástico, né? Vamos falar um pouquinho rapidamente de prática, né? A cinematografia sempre teve a ideia de ilusão, né? A gente sempre tem essa ideia de criar uma cena o mais real possível. Essa cena aqui do Knives Out, né? Ela foi filmada em um espaço onde não existia uma janela naquele canto e não existia uma janela na frente. Porém, ela foi iluminada e ela foi pensada para que o reflexo no olho, nos óculos da atriz, aparecesse essa janela, para ter um sentido na cena. Se a gente não dá um sentido na cena, né, no porquê daquela iluminação, perde-se o propósito, né? E isso é fundamental na cinematografia. E a gente tem um leque muito grande de soluções, né, de equipamentos que ajudam nessas criações, né? Bom, como eu disse, um novo dia, um novo trabalho, a gente sempre tem a necessidade de utilizar as ferramentas. E eu vou deixar com vocês aqui um videozinho que vai mostrar mais ou menos algumas aplicações, né? Another day, another job. We're gonna make it work, all right? This is what the day looked like, so let's dive into it.
stand out the window, so I turned it into a tree. I love them to death. There's nothing like Aperture. And I'm so happy that I have the Spotlight Max. É isso aí, galera. Valeu.